Olá, internautos, internautas e internautes! Ficaram com saudades de nós? Ficaram sonhando com os nossos rostinhos? Ficaram, eu sei. Eu sei que vocês ficaram esperando a gente, eu sei. Nós não iríamos decepcionar vocês. Nós sabemos da nossa beleza, do nosso sex appeal, do nosso charme irresistível. Estamos aqui, não chorais, não tremeis. Somos nós, eu, Roberto Tardelli, o de sempre, e ele, o de hoje, o de agora, aquele que se renova, aquele que é sempre alguém que vocês não esperavam, que vocês não imaginavam que pudesse existir. Ele, aquele que de verdade faz você levantar à noite, andar pela casa, à procura, e deitar novamente naquela frustração terrível. Solto Verso não está aqui. Não, mas ele está aqui. Ele está conosco. Solto Verso, meu querido amigo. Olá! Olá, meu amigo internauta, internauto, internaute, e hoje eu vou estrear um novo bordão nosso aqui. Olá, amigo democrata e democrate que está assistindo a gente aí pela TV Democracia. Grande Rafa, quero agradecer mais uma vez aqui o Rafa pela força aí que ele tem dado pra gente, para tornar isso aqui possível, né? Quero agradecer também ao Roberto aí pelas palavras. Estamos aqui chegando no nosso 13º, né, Roberto? 13 já? 13º, número 13. Número 13. Então, estamos aqui no nosso 13º episódio regular e o nosso quarto episódio na TVD. Estamos aqui hoje com vários assuntos bacanas. Eu quero agradecer vocês aqui da TVD também, que a gente está vendo aqui que tem muita gente que não conhecia, pelo menos não me conhecia, né? Conhecia o Roberto, mas muita gente não conhecia e está dando um puta de um apoio para a gente, está comentando, está compartilhando, assim, a gente está começando a ser reconhecido, a gente já não consegue almoçar mais, jantar com as nossas famílias, assim, o pessoal te pedir foto, isso é é demais, tá um assédio, assim, eu e o Roberto, a gente teve que contratar segurança, porque tá demais, tá um negócio assessor assim, de informação, assessor de informação, assessor de cabelo, assessor de barba. Tudo. Não aguento mais tantos assessores. Não dá. A única pessoa que tem um pouco de paz é Carla Moradei, que não aparece, o rosto dela não aparece aqui. Então ela é a única que está conseguindo transitar pelas ruas de São Paulo sem muito assédio, sem muito aquele carinho dos fãs. Hoje eu estava chegando aqui, eu quero compartilhar com vocês uma história. Eu estava chegando aqui hoje no escritório, né? Que eu gravo daqui da minha sala. Essa aqui é a minha sala, ó. Isso aqui, ó. Esse é o advogado que defende vocês aí, ó. Tô cheio de bonequinho. Olha lá, ó. Star Wars, Cavaleiros do Zodíaco, eu sou uma criança velha, mas tem a Marielle aqui também, que a gente não pode esquecer nunca, hein? Grande Marielle vive, Marielle presente. Então eu estava chegando aqui hoje, e o porteiro me chama e fala assim, doutor Leandro, uma encomenda para o senhor aqui. Quando eu vi, era uma carta quilométrica, assim, de fãs, do Fala Direito Comigo, escrevendo poemas, dizendo assim, olha, foi criado o nosso primeiro fã-clube, Roberto, nós temos um fã-clube, Fala Direito Comigo. O fã-clube do Fala Direito Comigo, estou sabendo disso agora, meu coração palpita, minha pele arrepia, meus olhos lacrimejam. Sim, nós estamos parecendo aquelas estrelas, aqueles popstar de boy band dos anos 90, que recebem cartinhas quilométricas. Daqui a pouco nós vamos ter grupo de tanto sucesso que esse podcast faz. Eu vou querer um CEP para o Fala Direito Comigo. No nós mínimo. Nós vamos ter. Eu vou depois compartilhar com vocês essa carta quilométrica. Ela deve ter, assim, ó, a pessoa, pelo que a pessoa me disse, ela deixou assim, ela foi, no final de semana que o elevado estava fechado, ela foi colando assim até chegar aqui da Barra Funda até a ligação leste-oeste lá na Zona Leste, foi escrevendo, tem beijinho, tem perfume, meu tem um monte de coisa. Vibra, minha pele toda, estou aqui em frêmides.
Muito obrigado. Pois Muito é, obrigado. nós estamos... Eu sabia que nós iríamos começar a causar essa dependência química em vocês. Eu sabia que nós iríamos nos tornar imprescindíveis, importantes, mas jamais poderia imaginar que nos tornaríamos epistolares. Nós somos Uma assim, Que é coisa como mais diria, romântica. é uma coisa linda, Carta. uma carta, Recebemos uma carta. quilométrica, Com enroladinha, os assim, toda... assírios, os babilônios, os celtas. Um papiro, recebemos um papiro. Um papiro, meu Deus! Enorme, cheiroso, com uma fitinha assim, toda bonitinha, coisa linda, assim, tal. Milagre do Deus Vadimeco. Milagre do Deus Vadimeco. Nós somos tendência. Nós somos tendências. Os calvos voltaram a ser tendência nesse país. Ó, viu? E aí, a gente tá difícil a gente sair, mas assim, nós estamos dando atenção a todos os nossos fãs aí. Eu vou falar como aqueles apresentadores lá dos anos 80, daqueles programas à tarde que só sua tia assistia, tipo Gil Gomes, Eli Correia, essas coisas. Eu fico muito feliz em entrar na sua casa por intermédio da televisão. Eu estou aí na sua casa agora, no aconchego do celular. Se você está dirigindo e assistindo esse podcast, você está errado, não tem que fazer isso, óbvio, né? Respeita a lei de trânsito. Mas se você está aí cozinhando, se você está trabalhando, se você está aí dando aquela cagada remunerada, né? Que você vai cagar no horário de trabalho e você está assistindo o podcast, muito obrigado, nós estamos com você. Se você está dando aquela cagada remunerada, Roberto e eu estamos com você no banheiro neste momento. Eu vou inventar uma nova plataforma, não mais YouTube, é You, Tu and Us. You, Tu and Us. Olha aí, que maravilha. Quer coisa melhor do que esses os dois únicos calvos possíveis nesse Brasil dentro da sua casa? Pois é, você deixa a gente entrar na sua casa. E aí eu quero fazer uma regressão no nosso último episódio, que o nosso último episódio causou uma comoção muito grande nas pessoas, porque nós como advogados também falamos sobre a justiça como um todo, né? Contamos alguns causos aqui, a gente sempre conta causos tal, para ilustrar bastante as coisas, e as pessoas... principalmente quem não é do direito, né? Quem é do direito às vezes já está até acostumado, mas quem não é do direito ficou um pouco abismado com os casos que a gente contou, aquela coisa da indenização, não indenização, valor de indenização, tal. Eu pensando hoje, eu estava assim, como o tema hoje é escatologia, como a gente já começou escatológico aqui, eu pensei numa frase para definir a justiça brasileira. Um exemplo, como eu vou falar, uma atividade lúdica, mas uma ilustração de como você pode entender a justiça brasileira. Imagine que você comeu aquela porcaria, bem porcaria, e de dor de barriga. E você precisa ir até o banheiro. Tá? Mas assim, você está à beira, como diriam os antigos, né? Os nossos antepassados, os poetas, os iluministas, eles tinham um termo todo técnico para isso, é que você já está com o charuto no beiço, vamos imaginar. Você já está chegando às vias de fato da merda. E aí você chega no banheiro, você está desesperado para ir no banheiro, você está se cagando perna abaixo, e você chega lá, o banheiro está quebrado. Essa é a justiça brasileira. Quando você precisa dela, ela vai estar... Ou para você abrir a porta do banheiro, você tem que pagar custas, emolumentos. É tipo você chegar no boteco... Se não pagar a porta, não abre. Se não consumir, não usa o banheiro. Olha, mas eu não tenho dinheiro para abrir a porta. Se cague. Problema não interessa. Céus. Não interessa. Eu vou contar uma história, Roberto. É muito engraçado. Quando eu comecei, a minha esposa é de Belo Horizonte, né? Então eu vou muito para lá e tal, e eu não conhecia muito. Belo Horizonte funciona um pouco diferente de São Paulo, às vezes. Por exemplo, o banheiro você tem que pagar. Você vai na rodoviária, você tem que pagar para ir usar o banheiro, né? Aqui em São Paulo, não. Aqui em São Paulo também. R$1. Não, aqui em São Paulo, onde? A rodoviária não. Rodoviária de São Paulo, R$1. Não tá mais. Tá ou não? Opa! Eu sei que lá, você vai no Mercadão lá, você tem que pagar. Aí eu fui com um amigo meu, inclusive, Fernando Tolentino, um dos nossos grandes seguidores, um grande amigo meu aí, ó. Beijo pra ele, um cara maravilhoso. Fomos tomar uma cerveja, eu e ele. E aí eu falei, porra, Fernando, eu quero ir no banheiro e tal. Ele falou, não, vai, tava no mercado velho, porque tem o mercado velho e o mercado novo agora. E fui e desci. Aí você tem que pagar, acho que era R$1,50 que você tinha que pagar. E assim, é dinheiro, não é
não aceita Pix, você não pode fazer transferência, porra nenhuma, você tem que ter 2 contos no bolso ali pra poder ir no banheiro. Eu, muito prevenido, já conhecia, tal, peguei, dei o dinheiro pro cara, fui no banheiro. Aí tinha um cara, coitado, que tava lá assim com o cartãozinho na mão. A mulher falou, não dá, não tem máquina aqui. Ah, então passa no Pix. Aí ela virou e falou assim, não, mas não temos Pix aqui. Não, mas o que eu tô me cagando, o que eu faço? Ela falou, então, antes do senhor se cagar, o senhor sobe no segundo andar, tem um caixa eletrônico lá, o senhor tira dinheiro, aí o senhor volta e termina de cagar no banheiro. Eu falei, porra, velho, que praticidade, hein? Eu falei, beleza. Aí não era problema meu, é uma decisão terminativa. Terminativa. Olha, eu não tenho dinheiro. Tire o dinheiro. Se até lá acontecer, qual é o resultado? Você não precisa mais do banheiro. Não precisa mais do banheiro. Da justiça. Não precisa mais da justiça. Você estará sem objeto. Sem objeto. Você perdeu o interesse processual, porque você não tem mais necessidade de entrar com aquela... nós estamos dando para vocês, a gente falou que não ia dar aula de concurso para vocês, mas nós estamos dando uma aula de graça aqui para sua vida. Tá? Ou seja, o que é a justiça? Uma aula de processo agora. A justiça é a veinha do banheiro. É a veinha do banheiro. O juiz nada mais é do que a véia do banheiro falando, se você não tiver dinheiro, você não entra. Eu entendo. Não interessa. Mas aqui você tem que pagar. Mas não interessa. Se não, olhe bem, e se ele for se recorrer ao chefe desta senhorinha, ele teria que pagar do mesmo jeito, senão ele estaria deserto. Exato. E se o chefe dele entendesse que ele estava errado, ele teria que voltar até a tiazinha, além dele ter pago o valor para ir no chefe, ele teria que pagar o valor ainda para entrar no banheiro. Quer dizer, vocês entenderam que é uma luta que, óbvio, nós somos advogados, a gente está acostumado com isso, a gente estudou para isso, a gente passa raiva com isso, mas para quem é leigo, se quiser entender a justiça de uma forma mais clara, assim, mais direta, porque assim, dor de barriga todo mundo já teve. Nessa situação, quem está assistindo a gente aí, o amiguinho democrata aí, amiguinha democrata e democrate, não necessariamente você entrou com o processo, precisou da justiça, mas dor de barriga você já teve. Então dá para você entender qual é. E aquela dor de barriga que muitas vezes é incontrolável, ela toma a sua vida. Exato. Nada mais na sua vida tem sentido. Nada mais na sua vida tem relevância. Tudo que você precisa e precisa desesperadamente é entrar por aquela porta. Só. Mais nada. Você não precisa, às vezes, nem de papel. Você se vira, você dá um jeito, mas você só precisa entrar naquela porta. Você nem está esperando um atendimento VIP. Você não está esperando algo espetacular. Você só precisa entrar por aquela porta, porque há uma necessidade que é a coisa mais importante que você tem naquele instante da sua vida. Mas é basicamente isso. Obstáculo intransponível. Ou paga em dinheiro. Facilite o troco. Ou então você não entra. E o que pode acontecer também é o seguinte, você está preparado, você sabe... Eu vou dar um exemplo de São Paulo. Você sabe que o valor para entrar no banheiro é R$1. Você chega com uma moeda de R$1 lá. O cara chega e fala assim, não, desde ontem é R$1,50. Porra, mas eu tô com R$1. Não. Mudou a tabela aqui, ó. Teve uma mudou a tabela. Isso. Mudou a tabela aqui, é R$1,50. É R$1,50. Sinto muito, não dá, sinto muito. Não posso fazer nada. Você não vai poder entrar. Isso é a justiça, gente. Escravo da lei. Exato. Eu só posso permitir que você entre se você tiver R$1,50. Eu reconheço o teu desespero, eu reconheço a tua dor, mas a dor não está na lei. Pois é. Na lei é o direito. E para você passar por essa porta, o direito exige que você pague R$1,50. Leandro Souto Verso, nem Pontes de Miranda, nas suas mais profundas elucubrações, imaginaria tão rica e tão certeira metáfora. Obrigado, meu pobre. O judiciário é a veinha do banheiro. O judiciário nada mais é do que a veinha do banheiro. É isso.
Eu quis ilustrar essa questão para falar para vocês da nosso último episódio. E aí, hoje, nós vamos falar da segunda classe que me odeia mais nas redes sociais, que são os médicos. Então, a gente tem que falar. Os médicos, Roberto, eu arrumei uma treta uma vez com os... Você sabe da minha treta com os médicos? Por que os médicos me odeiam? A minha esposa é médica, para vocês terem noção. Ela é a única médica que gosta de mim nesse mundo. Porque eu arrumei uma treta com os médicos, assim, por ocasião da reforma tributária. Quando saiu a reforma tributária, eu falei assim, olha, eu dei esse exemplo, o Roberto fala que eu sou bom dos exemplos, eu dei esse exemplo, essa metáfora lá. Eu falei, ó, é muito mais fácil você ser médico do que você ser advogado hoje em dia. Por quê? Você sendo médico, você sendo cardiologista, você vai examinar o seu paciente, o coração vai estar no mesmo lugar, ele não vai mudar pro cu, o coração não vai estar lá na bunda do cara, né? Você é advogado, hoje você sabe uma coisa, amanhã você sabe outra. Esse exemplo que a gente tá dando aqui agora, não, ontem era uma coisa, hoje é outra. E aí os médicos ficaram um pouco putos comigo por causa disso. Sabe qual médico eu olho para ele e fico assim, admirado? O Dr. Ray. Sabe o Dr. Ray? Aquele da Dr. Ray. Dr. Ray. Sim, Dr. Ray. Eu amo o Dr. Ray, porque o Dr. Ray nos prova matematicamente que você pode, teoricamente, ser um bom médico e também ser um idiota. Uma coisa não elimina a outra. Não são excludentes. Não são excludentes. Não são excludentes. Eu posso, por exemplo, como médico, me candidatar ao CRM, que é o órgão que regula, coordena os médicos em cada estado da federação, e o tipo CFM na União. Eu posso. E eu posso, nessa qualidade, ser um grande médico, de larga clientela, de vasta experiência. E ali fazer o quê, doutor Leandro Souto Verso? O que eu posso fazer ali? Eu posso, nesse conselho, eu posso fazer o que exatamente saiu essa semana, que é um dos assuntos que a gente quer tratar aqui hoje. Eu quero ler a notícia para vocês, que saiu na CNN, uma reportagem da CNN, dizendo o seguinte: o CREMESP, que é o CRM aqui de São Paulo, pune médicas por realizarem abortos com autorização judicial em São Paulo. Vamos lá. A gente sabe aí, o Roberto vai explicar melhor, ele que é criminalista, que existem hipóteses de aborto legal. Nós não vamos discutir aqui a necessidade do aborto ou não, o direito do aborto e tudo mais, até porque eu acho que a gente nem tem que entrar nesse assunto, que isso é a escolha da mulher, a mulher escolhe, se ela quiser abortar, ela aborta, é uma escolha dela, né? Então eu pelo menos penso dessa forma, eu como homem. Agora, tem as questões do aborto legal, né? No caso do estupro, por exemplo. Então, assim, a lei permite que essa gestação não seja tocada adiante, que ela seja interrompida. Isso está na lei, né? Porque é uma violência e tudo mais. Então, essas médicas do Hospital Cachoeirinha, aqui em São Paulo, da maternidade aqui do Hospital Cachoeirinha, aqui em São Paulo. Um hospital gigantesco. Uma das maiores maternidades. Milhões de pessoas. Sim. Elas faziam essas interrupções de gestação com autorização judicial, ou seja, o juiz, além delas tomarem todo o cuidado de pedirem o alvará em determinadas questões precisa, né, do alvará. Você costuma ver muito isso nos casos de acho que é hidrocefalia, né, que o juiz autoriza a interrupção. Na verdade, a coisa começou no Supremo com a anencefalia. Anencefalia, isso. Do sistema nervoso central do feto. Ocorre que, além da anencefalia, existem diversas outras síndromes fetais e que inviabilizam a vida extrauterina. Ou seja, a partir do momento em que o cordão umbilical for cortado, aquele feto vai morrer. Ele não tem nenhuma perspectiva de vida, nenhuma possibilidade de vida. E aí, Leandro, entra uma coisa muito interessante. O aborto, como homicídio e infanticídio, são os três crimes chamados crimes contra a vida. Contra a vida, evidentemente, viável. A vida que não for viável não é vida para fins penais. Ocorre que eu trabalhei em muitos desses pedidos, em dezenas, centenas eu devo ter feito. Nenhum me lembro de ter sido indeferido. Eu não tenho nenhuma memória, assim,
de rejeição dessa pretensão, porque você tem duas situações. Ou você obriga a mulher a carregar um cadáver dentro de si, aquilo lá é o feto de um cadáver, não vai haver a possibilidade de ter vida autônoma ali, ou você autoriza a interrupção da gestação. Até um tempo atrás era feito pelo Pérola Byington, hoje já não mais existe, substituído pelo Hospital da Mulher. O Hospital Vila Nova Cachoeirinha recebe uma autorização do juiz, ou seja, o Estado, através de seu órgão competente, reconhece que o médico que fizer aquela intervenção e interromper a gravidez, não pratica nenhuma infração penal. Está agindo rigorosamente dentro da ética médica que deve responder. Quase caí das pernas quando o CREMESP, atropelando a autorização judicial, atropelando até o entendimento que hoje é absolutamente indiscutível já no Supremo, nem é mais pauta, nem é mais assunto, nem é mais tema de discussão, tanto que ele já foi solidificado, o CREMESP, agindo de uma forma absolutamente tirânica, arbitrária, abusiva e, portanto, criminosa, pune as médicas que nada mais fizeram que exercer a sua profissão. Isso é muito grave, cara. Porque, veja bem, nós estamos naquela duas bolinhas que você outro dia falou, da moral e do direito, nós estamos nos perdendo. O CREMESP não teria jamais essa possibilidade. Eu fico esperando, sinceramente espero, que o Ministério Público, que a Polícia Estadual de São Paulo, né, atuem de forma bastante enérgica aí. Porque, na verdade, não são apenas as médicas que foram indevidamente punidas. Todas as mulheres que elas podem atender estão sem atendimento. E claro que isso cria um efeito de intimidação aos outros médicos e médicas. Ninguém quer ser suspenso do seu exercício profissional. É um drama. É um drama. A punição ela foi injusta, ela foi absurda, ela foi arbitrária e ela foi ilegal. O que a gente pensa, certo? E nós dois concordamos com isso, que não se trata de você desrespeitar a decisão da mulher. Ela só esteve lá para a interrupção daquela gestação porque ela antes pediu autorização judicial para isso. Se ela não quiser fazer a interrupção da gravidez, ela é absolutamente livre para levar a gravidez até o seu termo final. Não há hipótese alguma dessa mulher ser arrancada de sua casa, certo? Levada às pressas e a pulso a uma maternidade e ali ser submetida a um aborto contra a sua vontade. Não é disso que se trata. Nem se trata também da hipótese do aborto eugênico, que seria em si mesmo monstruoso. O que nós estamos falando é de uma interrupção, de uma gestação absolutamente inviável ou que tenha tido seu início, na prática, mais infamante que há contra a mulher, que é a sua violação da sua liberdade sexual. Isso é lei desde 1940. Ninguém está reinventando a roda. Há 80 e é interessante você dizer essa questão de ser lei, né? Que ninguém está inventando a roda, obviamente também. Mas a gente tem também uma coisa ridícula até a gente falar isso para quem é do direito e tal. Mas a gente aprende na faculdade uma coisa chamada hierarquia de normas, né?
Você tem uma norma maior e normas menores embaixo. Então, essa norma do CRM, alguma resolução do CRM, ou qualquer normativa do CRM que proíba o aborto legal, que é o caso, ela está abaixo do Código Penal, que é uma lei federal. O Código Penal autoriza essa interrupção da gravidez. Como o Roberto disse, o Código Penal é de 1940. Então, assim, desde 1940 nós já temos essa normativa dizendo que, olha, já é o caso de interromper a gravidez em determinadas situações. Quer dizer, é um direito que nasceu na ditadura do Estado Novo, sobreviveu à ditadura militar, certo? Há uma sociedade profundamente, muito mais patriarcal do que era hoje. Em 1940, a mulher casada, ela ia de absolutamente imputável para relativamente capaz. O marido tinha que autorizar essa mulher praticamente a respirar. Nessa época, havia uma monstruosidade, que era a extinção da punibilidade, a impossibilidade de punir o agressor de um estupro, caso o agressor se casasse com a vítima. De tudo isso havia, todas essas coisas pavorosas havia, mas havia a possibilidade de aquela gravidez oriunda de estupro ou que causasse risco de vida gestante pudesse ser interrompida. Com o tempo, o Supremo abriu esse entendimento, ele ampliou essa caixa preta para aquelas síndromes fetais que inviabilizam, cientificamente inviabilizam, prova feita, estado laudatório, não é um palpite, não é uma opinião, não é um depoimento, é um documento emitido por médico, certo? Especialista na área. Este feto não tem nenhuma viabilidade. Ora, se não há nenhuma viabilidade, não há vida a ser protegida. Sequer no aspecto civil, os direitos nascituros são protegidos, mas não vai haver nascituro, porque ele vai nascer morto, vai ser um natimorto. Exatamente isso. Não há, do ponto de vista civil também, é um natimorto. E essa questão da não viabilidade também é uma disposição da vontade. Então, a pessoa também, a gente tem que entender não só essa questão criminal, porque o Roberto, ele deu um ponto muito importante aqui. A grande questão aqui é autorização judicial. Então, o que é essa autorização judicial? É o juiz dizendo para as médicas, falando, se vocês fizerem o procedimento de interrupção da gestação, vocês não estão praticando crime, vocês não estão cometendo ilícito. Para isso existe o alvará, a autorização judicial, que, como o Roberto disse, Roberto, inclusive, acho que é do júri até a competência disso, né, Roberto? Eu falei em vários, em dezenas. Então, a competência é do juiz da vara do júri, porque é ele que, em última instância, vai julgar o crime de aborto. Né? E aí é crime, tá? Na Constituição, se eu não me engano, no Código Penal, se eu não me engano, é artigo 124, eu acho. Faz tempo que eu não mexo com o penal, então. Mas, enfim, é uma autorização, não é uma autorização, é o juiz dizendo o seguinte: olha, está enquadrado na hipótese legal, então, se você, médico, interromper a gestação, você não comete crime algum. O que o CRM, o CREMESP, está basicamente dizendo? A opinião do juiz, o que o juiz falar, pouco importa. E muito mais grave, eu vou muito mais além. Por exemplo, nos procedimentos de fertilização in vitro, são implantados vários embriões, vários óvulos, que geram vários embriões. Os embriões inviáveis são descartados. Para não se utilizar a expressão, são abortados. Porque aquela gestação é interrompida. Mas ela é interrompida para que a gestação do embrião saudável possa prosseguir sem problema. O CREMESP vai punir os médicos que fazem esse procedimento? Pois é. Ó, até biodireito vocês aprenderam hoje, hein? Ó, tá bom o negócio aqui. Ué, porque há o descarte dos embriões inviáveis. Tá. Bem, então, olha, descarte é a palavra eufemisticamente considerada para outra palavra, aborto.
Aquela gestação foi interrompida com a morte do produto de concepção, que é exatamente a definição doutrinária de aborto. Mas ele só ocorre para que a outra gravidez possa evoluir. Então, por que isso ocorre? Porque não há crime contra a vida, porque a vida está sendo preservada. É uma forma de você gerar vidas. O que o CREMESP está fazendo, além de ser de um retrocesso científico, ético, político, institucional, também é um retrocesso científico. Extremamente grave. Extremamente grave. Essa é uma questão também que, inclusive, eu conversando uma vez com uma médica que é do Hospital da Mulher, ela disse que é muito comum na porta do hospital, não só da Cachoeirinha, mas os hospitais que fazem, né, que são referências em fazer esse procedimento de interrupção da gestação, legal da gestação, é muito comum você ter muita manifestação lá, a igreja fazendo isso, aquilo outro. E aqui eu quero pegar o gancho para o nosso segundo assunto, eu quero pegar o gancho com esse aqui. Então, essa decisão do CREMESP, a gente não pode excluir a possibilidade. E que, veja, quem está falando isso é um cara cristão, tá? Então, assim, eu vou falar. Como eu disse, assim, a gente tem que cortar na carne. Muito disso é religião também, não só moral. Porque, assim, a moral vem da religião. Então, uma das coisas que atrapalham mais o desenvolvimento do direito no Brasil é essa moral fundada na religião, naquela coisa arcaica, nas coisas mais antigas, nas escrituras mais antigas, principalmente, tal. Então, essa questão, não se assustem se os motivos que fundamentaram o CREMESP a fazer isso. E óbvio, gente, a gente tem que tratar aqui também. Veja, é óbvio que a gente tem que fazer, quando a gente vai exercer uma profissão, qualquer que seja, a gente tem que saber fazer uma diferenciação entre o que eu acredito na minha vida e como eu aplico a minha profissão, como eu atuo na minha profissão. Eu posso sair daqui, ir à igreja, fazer o que eu tenho que fazer, mas dentro da minha advocacia eu tenho que ter a lei. Como o Roberto falou, nós temos que ser devotos da Constituição, nós não somos escravos da Constituição, nós temos que ser devotos da Constituição. Assim é em qualquer profissão. Então, assim, principalmente na área de saúde, né, a gente vê muito isso, essa coisa da religião, né? E nós nos tornamos um Estado, infelizmente, e até pela última administração, um Estado meio refém da religião, de certa forma, né? Refém do moralismo conservador calcado na religião. Isso é verdade. Então, se você é católico, se você é evangélico, se você é judeu, se você é muçulmano, se você pratica as religiões de matriz africana, qualquer que seja a sua religião, você tem que reconhecer que você tem esse direito, mas você não pode aplicar isso quando você for trabalhar. E aí eu quero trazer aqui, chamar o nosso segundo assunto. Por quê? Como nós estamos falando de religião, saiu uma notícia, deixa eu só ver onde é, mas assim, para vocês terem noção do tamanho do buraco em que nós nos encontramos, que um pastor em Minas Gerais, um pastor evangélico em Minas Gerais, da igreja Lagoinha, que é a igreja dos Valadão, tal, ele fala assim, pastor gera polêmica ao dizer que já beijou a própria filha na boca, contextualizando. Em um culto, esse pastor diz que ele beijava a filha dele na boca, chamava a filha dele de mulherão e dizia que quando ela arrumasse o namorado, ele teria o orgulho de dizer pro namorado que ele não foi o primeiro da vida da menina. Tá? Por que eu tô chamando a atenção para isso? Porque nós estamos falando aqui agora da influência nefasta dessa teoria, dessa falsa moral religiosa, aquela coisa da teologia da dominação, né? Que eu acho que a gente poderia falar isso num episódio, que tem uma entrevista muito bacana, eu não lembro agora a pessoa, falando exatamente dessa coisa da teologia da dominação. A entrevista foi no ICL. Foi no ICL, exatamente. Foi no ICL, eu vou tentar resgatar isso para trazer para vocês. Então, o que está vigente hoje em dia nas igrejas neopentecostais, né, que são as
as igrejas evangélicas mais, né, enfim, a teologia da dominação, que é aquela coisa, né, não é mais a teologia da prosperidade, que é aquela coisa de você ter dinheiro, não, é a dominação, então é uma noção de poder. Isso aqui nada mais é do que um reflexo disso. Então, o Rafa está dizendo para a gente aqui que é o João César de Castro Rocha que falou isso. Valeu, Rafa, por você ter dito aqui. Então, o João César de Castro Rocha é uma pessoa que fala sobre a teologia da dominação. É muito importante, é muito interessante. Se vocês puderem, vão atrás, que vale muito a pena falar sobre isso. E antes de passar para o Roberto, eu só quero concluir aqui que essa declaração foi dada durante um culto na Igreja Lagoinha, lá em Belo Horizonte, e as pessoas riram. Os fiéis, né, vamos chamar assim de fiéis, deram risada, quer dizer, reforçaram essa postura desse pastor, como se fosse, validaram a postura desse pastor, era essa palavra que eu queria. Então, assim, eu não sei o que dizer, sinceramente, Roberto. Eu vou até passar para você, porque assim, me faltam realmente palavras para dizer alguma coisa sobre isso. Assim, eu queria saber o que você acha disso. Depois eu vou falar uma outra notícia de um outro pastor, mas eu queria saber o que você acha disso. Olha, eu fico pensando no seguinte, eu torço para que ele tenha se valido de uma mentira muito inoportuna e imprópria, certo? Para criticar depois um comportamento que é abjeto, que é o pai, certo? Abusar da própria filha. Porque quando ele fala que ele vai dizer ao namorado que o namorado não foi o primeiro, ele vai dizer ao namorado porque o namorado não dá o beijo que o pai dá na filha. O beijo do pai tem que ser diferente do beijo do namorado. O abraço do pai é diferente do abraço do namorado. Aquilo que é um abraço de acolhimento, aquilo que é um beijo de acolhimento, para o namorado não. Para o namorado é um gesto de amor, é um gesto erótico, é um gesto de desejo. Ele exercita e executa o seu desejo. Quando o adulto publicamente diz, vou falar para o namorado dela, ele está dizendo que o beijo que ele deu nela é o mesmo beijo que o namorado vai dar. Isso é um horror. Ele está admitindo que ele abusa da filha, ainda que seja mentira, e espero que seja mentira. Espero que seja uma basófia, uma cretinice, uma tolice, sem tamanho que ele falou, mas sem respaldo na realidade. Eu prefiro que seja mentira a que ele tenha sido sincero. Porque se ele foi sincero, nós temos uma criança abusada. Se ele não foi sincero, nós temos apenas um pastor imbecil, que usa da sua capacidade de persuasão, e o pastor, ele é muito simpático, ele se torna íntimo do fiel, ele consegue resgatar uma intimidade que as pessoas que o ouvem, que as pessoas que o olham, estão olhando para quem elas entendem que possa ser até da família delas. Mas o fato é que ele revelou aquilo que desde o senhor da Idade Média a gente sabe, olha, a primeira noite é do senhor feudal. Isso aí tinha até no direito, existia isso anteriormente. Isso. Na época o senhor feudal, todo casamento existia dentro do feudo dele. A primeira noite, geralmente as mulheres casavam virgem naquela época, né? Tinha que casar virgem, né? E a primeira noite daquela esposa, daquela mulher, era do senhor feudal. Então era o prima nocte que chamava. Ele ia dizer para o marido, olha, você não foi o primeiro. E aquilo era um direito dele, detalhe, era um direito do senhor feudal. E eu fiz essa comparação, eu não fiz essa comparação a troco de nada,
Porque ela tem esse sentido. Ela objetifica a filha, absolutamente. Não fui o primeiro, você não foi o primeiro. Certo? Desumaniza a própria filha. Abusa da própria filha. Revela um desejo que o pai não pode ter pela filha. O pai não pode criticar a filha porque a saia está muito justa, porque ela está muito sensual. O pai tem que criticar, eventualmente, a filha. Se tiver medo, você não pode isso, porque lá é perigoso, não seja assim. O meu abraço, o abraço que eu dou na minha filha, eu canso de abraçar minha filha. Adoro que ela me beije o rosto. É de muito carinho, é de muita proteção, é de muito acolhimento. Nunca me passaria pela minha cabeça dizer ao namorado, hoje marido dela, olha, você não foi o primeiro. Porque eu estaria igualando os beijos. No casamento da minha filha, eu fiz um pedido a ela, que eu disse assim, eu não quero entrar com você na cerimônia. Por quê? Porque eu acho absurdo você levar a filha, um macho levar a filha e entregar a filha para outro macho, entendeu? Olha, agora ela é tua. Não, isso é interessante até você falar isso para a gente. Eu sempre falo isso para as pessoas. Eu tive uma matéria na faculdade, muitos aí que estão fazendo direito, já fizeram direito, não tiveram, que era direito romano, né? Que era a história do direito, e o professor explicava exatamente a noção disso, porque que o pai entra com a filha. Porque o casamento nada mais é do que uma transferência de propriedade. Então, assim, eu estou entregando minha filha para você. A partir desse momento, por isso que o pai entra com a filha. Por que vocês acham que existe aquela... Ele transfere a posse. Por que vocês acham que existe aquela tradição do homem entrar com a mulher no colo? Existia, né? Graças a Deus acabou isso. De entrar com a mulher no colo dentro de casa. Por quê? Ela não poderia pisar dentro de casa sem autorização do marido. Era o marido que tinha que levar ela para dentro de casa. Porque ele pegou da casa do pai e ele está introduzindo na casa dele. Então ele está trazendo uma propriedade. É como se você comprasse um armário, sabe? E você trouxesse o armário de dentro e colocasse dentro da sua casa. É mais ou menos isso. E é exatamente isso que o Roberto está falando. Essa postura de dizer eu fui o primeiro tem a ver com essa questão exatamente de propriedade, de dominação também. A gente estava falando aqui desejo. Olha, diz isso, dá o mesmo beijo do namorado. Não é possível. Não é possível. Esse pastor, né, que já protagonizou outras situações bastante questionáveis, dessa vez ele concretizou a situação do abusador. Quem é o pai abusador? Aquele que chega primeiro com o namorado, querendo a filha ou não. O abuso é isso. Esse é o centro, é o cerne, é o âmago do abuso. Eu vou dispor da minha filha como se ela fosse minha namorada, minha amante. Não é a pessoa que eu devo proteger. Sob todas as situações. Todas as situações. Mas é a pessoa que eu posso me utilizar sexualmente. Me satisfazer sexualmente. Satisfazer um desejo. E quando a gente está com saudade da mulher amada, quando a gente quer dar um beijo na mulher amada, você não quer dar um beijo de proteção, você quer dar um beijo de desejo. Exatamente. Esse desejo é um desejo absolutamente bacana, lícito, legal, ótimo, saudável, porque é um desejo dos dois. Agora, o pai dizer isso, vou dizer pro namorado dela que ele não foi o primeiro, pô, que mais que ele não foi o primeiro? Qual foi o outro passo? O que mais aconteceu? E o que me deixa mais, assim, abismado, é óbvio, essa história, ela tem, como as pessoas dizem na internet, essa história ela tem várias camadas, né?
de assombro. Então, assim, tal, a gente tem essa primeira premissa de um pai abusando da filha. E a segunda, dentro de uma igreja, a gente vê gente aplaudindo isso. Que a gente vê, por isso que eu estava aqui falando dessa moral religiosa, a cultura do estupro dentro das igrejas. Não, mas não acho que aplaudiram. Aí eu preciso fazer uma defesa das pessoas que aplaudiram. Aplaudiram irrefletidamente, como se ele dissesse qualquer coisa. Aplaudiram sem pensar na monstruosidade do que ele estava dizendo. Pode ser. Pode ser. Mas por que eu disse? Porque não pensaram no que ouviram. Se houvessem pensado naquilo que ouviram, certamente virariam as costas e iriam embora. Eu disse isso porque teve um outro pastor recentemente que diz o seguinte: o pastor diz que algumas crianças abusadas também são culpadas pelo crime e causa revolta na web. Isso aqui está no Direito News, no Instagram, tá? Se vocês quiserem pesquisar lá, depois vocês veem. Por que eu quis chamar a atenção para isso? A menina deu causa ao estupro. Eu queria adiantar um de nossos posteriores episódios, eu queria que a gente falasse sobre constelação familiar, uma hora, se a gente pudesse. Eu queria muito falar sobre esse assunto. E aqui eu quero fazer um paralelo. Além disso, estar numa cultura do estupro dentro das igrejas, que a gente sabe que acontece, eu queria que vocês fizessem a lição de casa antes da gente falar sobre constelação familiar, que vocês pesquisem quem foi o cara que criou a constelação familiar, Bert Hellinger, e os preceitos dessa constelação familiar. Por que eu estou dizendo isso? Porque botou da minha cabeça? Não. Porque uma das coisas que esse cara dizia era o seguinte: toda vez que uma criança era abusada pelo pai, uma menina era abusada pelo pai, ela devia se sentir feliz porque ela estava suprindo uma necessidade do pai que a mãe não deu. Então, assim, a mãe não supriu essa necessidade que o pai tinha, então a filha foi utilizada como quem pudesse suprir essa necessidade do pai, que é o de toda a porra toda ali. Eu não poderia deixar de falar desse ódio, essa repulsa que eu tenho a essa desgraça dessa constelação familiar. Eu gostaria de propor para você agora, que a gente está aí com os nossos amigos democratas e democratos, que a gente fale disso em um episódio posterior, porque as pessoas têm que saber o absurdo que é isso, tá? Falando não só necessariamente, mas assim, falando como quem é do direito, como quem trabalha com direito de família há muitos anos, e quem tem uma sócia psicóloga também, e você também, melhor do que eu, você trabalhou no crime há muito tempo, você sabe dos absurdos que a gente ouve. Eu presidi uma ONG, Centro de Referência da Criança e Adolescente, que protegia crianças vítimas de abuso sexual e maus tratos. Atendemos a milhares de famílias. O abuso sexual infantil é um drama na sociedade brasileira que nós não conseguimos enfrentar em razão da própria formatação da sociedade brasileira. Quando esse pastor diz que a criança é culpada, ele dá à criança o rigor ético dela decidir e deliberar ou não daquilo que o adulto, que é infinitamente mais forte do que ela, pode fazer com ela ou não. Toda criança abusada, eu posso dizer para você, toda criança abusada, tirando esses casos absolutamente patológicos, do monstro, do maníaco, certo? São abusadas nas relações de pessoas em que elas confiam muito. Ela confia no pai, ela confia no avô, ela confia no irmão, ela confia no tio, ela confia no vizinho, ela confia no padrinho, ela confia nos adultos que a cercam e que deveriam protegê-la. E que não a protegem. Eu nunca vi em nenhum crime de estupro, Souto Verso, eu nunca vi nenhuma porta arrombada. As portas se abrem porque a vítima está segura de que não sofrerá aquela agressão. Porque na quase totalidade dos casos, quem agride sexualmente a mulher é uma pessoa que dela é conhecida e que goza de confiança. Ora, por que ela não aceitou? Por que ela aceitou a carona? Aceitou a carona porque ela estava certa de que nada ia acontecer. Mas por que ela aceitou passear com ele?
porque ela estava certa de que nada ia acontecer. Se houvesse alguma dúvida, ela não iria. É o abuso de confiança também, né? Esse É o crime ele é abuso de praticado com confiança. abuso de confiança. O que esse pastor disse é de uma ausência de sentimento, de solidariedade. Ele julga a vítima. E, de uma certa forma, ao culpabilizar a vítima, ele isenta o agressor de responsabilidade. É como se dissesse, olha, este homem é um macho e, como macho, ele não é obrigado a discernir. Quem tem que discernir é aquela de quem ele vai se utilizar. Ô, por favor, velho. É um absurdo. Sabe, são coisas abjetas que a gente fica ouvindo de gente que, primeiro, não tem nenhum preparo, não sabe rigorosamente nada do assunto, é aquele negacionista, é aquele terraplanista tosco, bruto, primitivo, que se dispõe a falar, para a formação de comportamentos dos fiéis que o acolhem. Exatamente. Como é que você pode dizer, olha, a criança ela é culpada e ela tem que ser o quê? O que nós vamos fazer com a criança? Ele não sabe, esse pastor, que até um determinado momento da vida a criança não tem discernimento ético, ela não sabe que está errado. O discernimento ético nasce na gente a partir de uma certa idade. Quando ele começa a nascer, e esses abusos duram anos, vai dos 5 aos 15, dos 5 aos 16, normalmente o que faz o abuso deixar de existir e explodir feito uma bomba atômica na família é a gravidez da filha. Quando ocorre a gravidez, aí acontece uma tragédia que esses mesmos comportamentos, como esse pastor, não vão permitir a que ela se livre da gravidez espúria que o pai lhe ocasionou. São relações de anos. Quando a mulher vai adquirindo, a menina vai adquirindo discernimento, ela sabe que está errado. Você não precisa evoluir muito, isso é algo quase que instintivo. Por isso que a gente tem que pensar cada vez mais na educação sexual nas escolas, né? Para que essas meninas, esses meninos também abusados saibam desde sempre que isso é errado. Para que eles saibam que eles são abusados. Você precisa ter consciência do abuso. Há uma minissérie passando, ela fala de adultos, não fala de crianças, mas nós não sugerimos nada ainda para os nossos guapos e amados ouvintes, internautas, Beberrena, que é exatamente as consequências da destruição da personalidade, que algumas práticas ocorrem, dentre elas o abuso sexual. Eu sugeriria aos adultos que assistissem, é muito pesado para a criança, é muito pesado. Muito pesado. Mas nós adultos temos que assistir. Nós adultos temos que imaginar que aquele homem barbudo, sujo, mendigo, que anda, ele não causa perigo aos nossos filhos. Quem causa perigo aos nossos filhos é dentro de casa. A fera que nos devora é aquela que nos alimenta. E é essa a contradição. Ao mesmo tempo que ele me devora, ao mesmo tempo ele me alimenta. O que esse pastor disse, o que esse pastor afirmou, é grotesco, é primitivo. E eu não tenho, a minha religiosidade ela é muito rasa para dizer qualquer coisa em termos religiosos para ele. O que eu posso dizer a ele é que ele, certo, cometeu um grave desvio ético, um grave desvio, vamos dizer assim,
de moral. E ele talvez tenha revelado, e aí é que eu quero chegar, nos nossos discursos não ditos, não expressos. Ele quer também, de uma certa forma, adiantar-se à absolvição. Se acontecer comigo, a culpa não é minha. Exatamente. Exatamente. É exatamente isso. O cerne da questão é exatamente isso. Ele não está preocupado com a consciência dele, ele está preocupado com uma Solto verso, absolvição. estamos explodindo o tempo, solto verso. Já passamos, estouramos o tempo aqui já, a Carla já tá louca aqui, já tá... Vai te jogar um pinico cortar da energia, mulher vai da cortar velhinha nossa da energia porta. aqui, vai cortar nossa energia. Vamos encerrar, porque esse episódio foi pesado, né? Foi como diria o grande Renanzinho da Van, pesou um pouco o clima do programa hoje, né? Acho que pesou um pouquinho o clima do programa, mas vamos encerrando. Pesou um pouco. Mas, nesse encerramento, eu quero dizer aos nossos internautas, aos nossos democratas e democratas, certo? Que de novo cá estamos porque temos a Carla na nossa produção, a Carla Moradeira na nossa produção, o Rafa na nossa produção assim, executiva, certo? O Fábio Panunzio que nos acolhe, a Bruna que nos acolhe, senão nós jamais estaríamos aqui. Somos sempre gratos àqueles que nos apoiam. Certo? Muitas ideias estão se ebulindo, para que nós façamos para vocês um programa cada vez mais divertido, mais profissional, com maior categoria. E, claro, aceitamos todas as críticas, desde que educadas, finas e gentis. Certo? E quero dizer que para a próxima semana o tema já está anunciado. Constelação. Espalhe para os seus amigos que nós vamos falar sobre constelação familiar. Nós não vamos falar sobre constelação familiar só sobre o enfoque jurídico, nós vamos falar sobre o enfoque psicológico, que a gente também pode, porque nós temos, compondo o nosso clube de roteiristas aqui, o nosso grupo, nossa equipe de roteiros, uma das maiores psicólogas do planeta, que é Carla Moradet, que vai fazer os apontamentos psicológicos para isso. Compartilhem com os amigos, que eu acho que vale muito a pena vocês se interarem um pouco mais sobre o que é a constelação familiar e por que critica tanto a constelação também. E como o Roberto disse, a gente está preparando umas coisas bacanas aí para os nossos próximos episódios e tal. E eu vou lançar um desafio aqui, hein? Se você quiser ser imortalizado no áudio deste episódio, assim que nós batermos... Atenção, calma, prestai atenção. Calma, solto verso. Atenção. Calma, solto verso. Prestai atenção. Prestai atenção. Tirai tudo de vossa frente. Tudo. Olhe para solto verso e sorva cada palavra daquilo que ele irá dizer. Agora, diga solto verso. Se esse vídeo chegar a 500 curtidas, nós vamos pegar o comentário mais bacana, que é óbvio que nós não vamos ler comentário de gente xingando a gente. Vamos ler o comentário aqui no próximo episódio, fazer um agradecimento muito bacana para você. Porém, se esse vídeo chegar a 1000 curtidas, nós vamos escolher aleatoriamente, dentro dos nossos seguidores mais fiéis, alguém para participar do Fala Direito Comigo com a gente. Você pode aqui ser um comentador de elite conosco aqui. Você vai participar, sua cara vai estar aqui. Você vai ser, olha a realidade, olha a honra. Você vai ser o nosso primeiro convidado. Então, assim, Madonna, compartilhe com os amigos, peça pra galera curtir. Madonna tá na lista de espera. Nós estamos deixando ela lá. Não. Isso. Não há nepotismo no Fala Direito. Eu vou repassar as regras aqui. Não há nepotismo. Não há nepotismo. Fala Direito. Batemos 500 curtidas no vídeo. A gente vai ler, vai falar o comentário mais bacana, nós vamos ler aqui e vamos enaltecer essa pessoa, pedir para seguirem essa pessoa, falar, siga essa pessoa. Então, se bater 500. Se bater 1000, aí nós vamos trazer um dos comentadores aí de sempre. Mas tem que comentar aqui, hein? Não adianta comentar lá no Spotify só não.
bagulho vai ficar louco. Tem que comentar aqui, ó. Os comentários estão aí embaixo. Manda um comentário bacana. Se você mandar xingando a gente, provavelmente a gente coloca você que vai participar com a gente para te xingar também. Que a gente é desses. De repente a gente traz você aqui só para te achincalhar, mas enfim, a gente sabe que você não vai querer fazer isso. Então, 500 a gente lê aqui, pede para curtir, faz um merchan da sua conta nas redes sociais. 1000 você vai aqui, você vai dividir a tela com a gente num assunto que nós vamos debater antes e vamos trazer e vamos conversar com vocês aqui. Roberto, eu quero te agradecer mais uma vez pela participação. Quero agradecer o Rafa pela disposição de sempre aí, pela edição, pela captação, por tudo. Quero agradecer a Carla também por ter contribuído tanto com esse roteiro aqui hoje, que é basicamente as ideias foram dela aqui nesse nosso roteiro. E eu quero pedir para você seguir a gente nas redes sociais. Ó, minha arroba aí, ó, já está aqui embaixo. Ó, na próxima o Roberto vai colocar dele também para ficar mais fácil. Mas eu sou o arroba soltoverso aí no Twitter e no... É Twitter sim, não é X porra nenhuma. No Twitter e no Instagram. E o Roberto é o arroba Roberto Tardelli. Roberto Tardelli. No Twitter e no Instagram também. E a Carla, arroba Moradeicarla no Instagram. É isso. Roberto, você quer mandar um beijo aí para alguém? Beijos a todos, beijos a todos. Beijos, 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 beijos. Até. Tchau, tchau.